O Filho arrebatado para junto de Deus e do trono. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Por mais que encontremos a seguinte promessa em Apocalipse 2, versos 26 ao 28, que diz o seguinte: Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até ao fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Promessa esta reservada para os vencedores? Ainda assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 5 é claramente uma referência ao Messias que nasceria e descenderia do povo que é mundialmente odiado e perseguido pela semente da serpente espalhada por todas as nações deste mundo, conflito este que pode ser visto pré-anunciado no Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tal conflito pode ser visto em Apocalipse capítulo 12, onde a mulher da qual o Messias veio ao mundo é uma referência não a Maria em si, e sim a Israel, mais precisamente um Israel crente, um Israel fiel que existia sim naquela época. A profetisa Ana era uma mulher fiel. Simeão, aquele que louvou a Deus quando viu o Messias, ele era um servo fiel. Então existia sim um remanescente fiel, um Israel fiel em meio a um Israel apóstata na época em que Cristo veio ao mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 5 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Reger as nações com vara de ferro é, antes de mais nada, algo de cunho messiânico. Está ligado ao trono de Davi. Salmo de número 2, versículo 9 diz: Tu as regerá com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso nós lemos em Apocalipse 19, versículo 15 o seguinte: Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Mas tal coisa também foi prometido por Cristo para os vencedores da Santa Igreja. E isso se cumprirá quando o Messias vier para reinar sobre a terra. Daniel capítulo 7, versículo 18 diz: No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino,
e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Daniel 7 mesmo, verso 22 diz: até que veio o ancião maior, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino, a eles confiado. E em Daniel 7 ainda, o verso 21 diz: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Eu pergunto, que santos serão estes contra os quais o anticristo fará guerra e prevalecerá? Se for tão somente Israel, se a igreja não está inserida aqui nestes santos, então tão somente Israel tomará posse do reino a eles confiado, conforme diz Daniel 7:22. Eles, tão somente, é que possuirão para sempre. Serão estes que se assentarão e reinarão com Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 15 diz: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tomar posse do reino não é antes da grande tribulação, e sim após. Repito, se a igreja de Cristo não tem nada a ver com Israel, então tão somente Israel é que tomará posse do reino após a grande tribulação e reinará com Cristo sobre a terra, segundo a profecia. Mas como os vencedores da igreja se assentarão sobre tronos e reinarão com Cristo, então os santos em Daniel 7 representam a igreja de Cristo. Igreja esta composta por integrantes das 2 casas de Israel, mais os gentios, puramente gentios, todos estes crentes no mesmo Deus e no mesmo Messias de Israel, e que serão de igual modo perseguidos sobre a terra, e que deverão se manter igualmente fiéis até o fim, até a morte, para só então, após a grande tribulação, tomarem posse do reino e reinarem com Cristo sobre a terra. E isso é lógico após a primeira ressurreição, que é após a grande tribulação e antes do milênio. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Quem são estes que venceram? Os santos. E que santos são estes?
são a real configuração da Igreja de Cristo, composta originalmente por integrantes das duas casas de Israel, os primeiros comprados, os da casa de Judá e os da casa de Efraim, agora na condição de gentios estrangeiros mundo afora, mas ainda com o DNA dos eleitos Abraão, Isaque e Jacó, espalhados por inúmeras nações do mundo após no fim do cativeiro assírio. E deste Israel de Deus, os gentios puramente gentios, mas crentes no mesmo Deus e no mesmo Messias, fazem de igual modo parte. Isto é o Israel de Deus. Esta é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Apocalipse 14, versículos 1 ao 5 diz: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. Isso ocorrerá após Zacarias 14:5, ou seja, trata-se de algo posterior ao Armagedon. Cristo aqui já havia pisado no Monte das Oliveiras, já destruiu o exército do anticristo e agora ele está com os santos em Jerusalém, aonde ele reinará com os tais por 1000 anos, na era messiânica. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. São estes santos fiéis, incluindo os santos mártires, que hão de tomar o reino a eles confiado e reinar com o Messias, conforme Daniel 7 e em acordo com Apocalipse 20, versos 4 ao 6. E a igreja está inserida neste contexto porque a igreja do Senhor Jesus estará na terra, sendo a real configuração dos santos que com Cristo reinarão. Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, martirizados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Não abraçaram, não aderiram ao sistema, não se corromperam, não se venderam, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Porém, quem subiu e se assentou no trono, originalmente de Deus, foi o Filho de Deus, o Messias. Os vencedores se assentarão no trono do Filho, que é originalmente do Pai, ou seja, vão participar do reino, vão reinar juntamente. Apocalipse 3, versículo 21 diz:
Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 12, verso 5, nada tem a ver com a Igreja de Cristo em si. Diz respeito tão somente ao Filho, a saber, o Senhor Jesus, o Messias. Conclusão: não foi a Igreja de Cristo, ou não será a Igreja de Cristo, que será arrebatada para Deus, para junto do trono de Deus. Foi Cristo quem foi arrebatado na sua ascensão para Deus e para junto do trono de Deus. A Igreja do Senhor Jesus se assentará sobre tronos na terra, na qual reinará com Cristo durante a era messiânica, e não será qualquer um que se assentará sobre tronos para reinar com Cristo durante o milênio.